B40, pessoal, também é o ponto mar e terra do meridiano da bexiga. O que é isso, Flávio? Ponto mar, ponto terra, ficou confuso. Para falar de ponto mar, ponto terra, eu precisaria então entrar em Shu antigos, pontos Shu antigos, que com certeza dariam um vídeo novo aqui no canal Momento Acupuntura, tamanha complexidade do assunto. Mas resumindo mesmo, no passado da China, a China possuía uma sociedade ainda mais machista do que hoje. Então os acupunturistas, os profissionais de acupuntura, tinham muita dificuldade ou até a impossibilidade de acessar determinados pontos no corpo da mulher. Então, como praticamente tudo na vida, da dificuldade veio o avanço. Eles começaram a observar que da extremidade das mãos até os cotovelos e da extremidade dos pés até os joelhos, existiam 5 pontos que se correspondiam com as estações do ano: elemento madeira, primavera; elemento fogo, verão; elemento terra, canícula, uma interestação; elemento metal, outono; e elemento água, inverno. E também poderiam ser comparados esses 5 pontos ao nascimento de um grande rio na montanha e que vai tomando força até o seu deságue no mar. Então, como é que funciona isso na prática clínica, meu amigão? Primeiro, o ponto nascente, onde brota a energia do meridiano. E esse ponto nascente, também chamado de ponto Ting, fica no ângulo inferior da unha dos dedos, das mãos e dos pés, com exceção, é claro, do pericárdio 9, que fica na ponta do dedo médio, e também do rim 1, que fica na planta do pé, no diafragma do pé. Para quem trabalha com reflexologia, seria o ponto do plexo solar, o R1. Então, seguindo o trajeto desse rio que está nascendo, próximo ponto, segundo ponto dos pontos Shu antigos, ponto manancial, um ponto que aumenta a energia que brotou na nascente. Já é o segundo ponto, então, no caminho em direção ao cotovelo, no caso de membros superiores, e ao joelho, do pé ao joelho, no caso de membros inferiores. Terceiro ponto, então, esse rio que nasceu no alto da montanha está ganhando força e aumentando de volume. É o ponto riacho, que acelera a energia, já chegando então mais ou menos a meia distância entre pés e joelhos e mãos e cotovelos. E chegamos então ao quarto e penúltimo ponto desse rio que nasceu na montanha e está indo em direção ao mar, ao ponto rio. Ponto esse que se aprofunda no corpo, tratando então órgãos e vísceras e dando mais aceleração ainda a essa energia, a esse Ti, que nessa ilustração está comparado à água desse grande rio que vai desaguar no mar. E por último, mas não menos importante, ponto mar, o tipo de ponto exatamente do nosso amigo B40, ponto do qual nós vamos falar hoje. Destino então desse grande rio que nasceu lá no alto da montanha, no ponto nascente, e foi passando por ponto manancial, ponto riacho, ponto rio e desaguando agora no ponto mar. Nasceu nos dedos, lembra? Extremidade de mãos e pés. E chegou agora aos cotovelos, no caso de membros superiores, e aos joelhos, no caso de membros inferiores. E o B40, ponto mar, fica exatamente na prega poplítea, no meio da prega poplítea, entre a coxa e a perna, na parte posterior dos nossos joelhos. É claro, pessoal, que em termos de Shu antigos, temos muito mais coisas para falar, mas como o objetivo desse vídeo é o B40, também para não deixar o vídeo muito longo, eu vou ficando por hora por aqui, em termos de Shu antigos, para não desvirtuar do assunto central desse vídeo de hoje, que é falar para vocês sobre os benefícios, as características do nosso amigo B40, bexiga 40. E já que nós já falamos sobre a localização do nosso amigo B40, exatamente na parte posterior do joelho, no meio da fossa poplítea desse joelho, vamos então direto à pontinha
puntura do B40. Como é que seria, Flávio, a puntura desse ponto B40? A puntura do nosso amigo B40 é 0,5 a 1 Tsum, podendo chegar a 1,5 Tsum de puntura perpendicular. Agora, funções energéticas do nosso amigo B40. Ele drena umidade e calor da bexiga, sendo por isso muito bem indicado para cistites. É um processo inflamatório e, como o próprio nome diz, tudo que termina em it, inflamação, cistite, inflamação da bexiga. O B40 também beneficia muito a coluna lombar, local de grande atuação do elemento água, cuja víscera é exatamente a bexiga. Além disso, pessoal, o caminho do meridiano da bexiga, do qual o B40 faz parte, passa por toda a nossa coluna, tanto cervical quanto torácica e principalmente, no caso da ação dele, lombar. O meridiano da bexiga começa aqui no canto do olho, o B1 é aqui no canto do olho, no canto medial do nosso olho, passa então pela testa, sobe a cabeça, desce o pescoço na região cervical, passando pela coluna torácica, passando pela lombar após, local de grande atuação, como eu já falei, percorre o glúteo, passa pela parte posterior da coxa e aí a partir do nosso amigo B40, o meridiano da bexiga volta a subir a nossa coluna, reaparecendo na parte superior da escápula, já mais lateral. A primeira linha que ele formou descendo a coluna é 1 Tsum e meio a partir da vértebra, do processo espinhoso, e essa segunda linha 1 Tsum e meio também após essa primeira linha que desceu. Então o meridiano aparece em B41, na altura da parte superior da escápula, continua descendo nos chamados pontos alma. Esses pontos alma, segunda linha do meridiano da bexiga na nossa coluna, são pontos que tratam coisas do espírito, emocionais. O meridiano da bexiga atinge então novamente o glúteo em B54, se aprofundando no organismo e reaparecendo em B55, logo abaixo do nosso amigo B40, já no início da panturrilha. A partir de B59 ele vai se lateralizando, se direcionando ao tendão de Aquiles, passa por B60, que fica entre a proeminência do maléolo lateral do tornozelo e o tendão de Aquiles, um outro excelente ponto para tirar dor de coluna, esse com ação muito boa para a cervical. Pega então a parte lateral do pé, a partir de B60, entre o maléolo lateral do tornozelo e o tendão de Aquiles, o meridiano da bexiga então vai percorrendo toda a lateral do nosso pé e tem seu término em B67, na ponta lateral do dedo mínimo do pé. Viram então como esse meridiano da bexiga é excelente para tratamento da nossa coluna, tanto cervical quanto torácica, quanto lombar, quanto sacral, até pelo seu percurso. O B40 também refresca o chuê ou o sangue, e como toda inflamação é um quadro de calor, o B40, exatamente por resfriar esse sangue, é sempre muito bem indicado para processos inflamatórios. O B40 também elimina o calor de verão. O que é isso, Flávio? Calor de verão. Você já falou de calor, mas calor de verão eu acho que ainda não. Calor de verão é aquele calor acompanhado de umidade, aquele calor meio grudento que causa até insolação e que a gente sente muito quando vai à praia. Agora, indicações terapêuticas do nosso amigo B40. Dores no joelho de uma forma geral. Sabe quando você atende aquele paciente que não sabe especificar em que parte do joelho está doendo? Se é medial, se é lateral, se é na patela, se é em cima, se é embaixo? B40 é excelente para esses casos de clínica geral, abrangendo o joelho todo. Também casos de lombalgia, principalmente aguda, que é um quadro de excesso, mas também servindo muito bem para aquelas dores crônicas na coluna lombar, num quadro de deficiência. E como a gente diferencia de forma rápida uma dor de
excesso de uma dor de deficiência. Se a dor melhora com o repouso, é quadro de deficiência, falta de sangue e energia. Se a dor piora com o repouso, é um quadro de excesso, presença de fator patogênico ou uma estagnação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se acham que eu mereço, já dão aquele tapa maroto aí no like, meu amigo. Se acha que eu mereço mais ainda, já compartilhe esse vídeo sobre o B40 com todo mundo que vocês conheçam. Ainda não é inscrito aqui no canal? Não perca tempo. Já se inscreva logo e aproveite, já ative aqui o sininho para que vocês sempre sejam lembrados quando tiver vídeo novo aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar o seu comentário sobre esse vídeo? Deixa aí, meu amigo, vai ser respondido com o maior carinho desse mundo. E por último, mas não menos importante, querendo marcar uma sessão de acupuntura, é só me chamar lá no chat do Instagram. Vou deixar o Instagram aqui na descrição desse vídeo que a gente conversa. Tá falado? Muito obrigado pela presença de todos. Por hora eu tô ficando e até o próximo ponto.